Vamos lá, Lauro, vamos falar sobre esse inquérito da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe de Estado. Você apurou informações sobre qual é o calendário desse inquérito, né? O que você nos traz? Pois é, Milton, está chegando a hora de concluir esse inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Já houve alguns adiamentos nos últimos meses, mas pelo que eu apurei, a Polícia Federal vai fechar esse inquérito na segunda quinzena desse mês. Aliás, Milton, a Polícia Federal estava e ainda está à frente de uma espécie de trilogia de investigações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. A Polícia Federal já concluiu, só para rememorar aqui, nos últimos meses, os inquéritos dos casos das joias sauditas, que foram presenteadas ao governo brasileiro, e Bolsonaro montou aquele esquema para vendê-las nos Estados Unidos, e também teve um inquérito concluído sobre a falsificação dos cartões de vacinação do Bolsonaro e de familiares dele. Nesses dois inquéritos, da vacina e das joias, o Bolsonaro foi um dos indiciados. E agora, como eu disse, a Polícia Federal vai concluir na segunda quinzena de setembro esse inquérito que apura se houve uma articulação para um golpe de Estado no Brasil. Por tudo o que significa, Milton, esse é, dos três inquéritos, o mais importante, o mais significativo, o mais simbólico. E, novamente, o Bolsonaro vai ser indiciado. Não só o artigo 102 da Constituição diz que quem tem foro lá, Alexandre de Moraes, rasgou o artigo 53 da Constituição, prendeu deputado, calou rede de deputado. Agora escutem, escute, povo, eu estou mostrando artigos da Constituição que ele rasgou. Agora, a coisa mais terrível, Alexandre de Moraes diz que era vítima de um golpe. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 11 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Você acaba de ver a razão pela qual tudo isso está acontecendo no Brasil e pela qual a Avenida Paulista foi tomada por uma horda de bolsonaristas que, no entanto, não chegaram nem aos pés da última vez que eles foram às ruas pedir as suas patifarias. A manifestação de 7 de setembro era a última esperança do bolsonarismo para evitar que o país comece a assistir a qualquer momento o processo de prisão de Bolsonaro. Era a última cartada que Bolsonaro tinha antes de chegar a hora de encarar suas responsabilidades diante da lei, e deu tudo errado. A manifestação serviu como mensagem ao sistema de justiça para acelerar contra Bolsonaro. O ex-presidente não tem saído do telefone após o 7 de setembro. Está furioso com a bancada do seu partido no Congresso e com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline Detoni, do seu partido, do PL, que não acelera o seu processo. Qual processo? A anistia, que visa não os bagrinhos presos para os quais Bolsonaro não dá a mínima, mas ele mesmo. O projeto de anistia visa salvar a pele de Bolsonaro, mas é absolutamente inconstitucional e, uma vez aprovado, não serviria para nada, pela única e simples razão de que é ilegal e o STF não deixaria passar. E para piorar tudo, a última esperança de Bolsonaro, a eleição de Donald Trump para pressionar o Brasil a não prendê-lo, ficou ontem muito mais longe de acontecer. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Como você viu na locução de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a Polícia Federal está prestes a indiciar Bolsonaro, Braga Neto, Ramagem e vários outros a qualquer momento. Isso pode acontecer a qualquer momento. O 7 de setembro foi um teste para a liderança de Bolsonaro, um teste no qual ele não passou.
Pelo contrário, foi um teste que só serviu para mostrar que ele enfraqueceu. Ele não deveria ter convocado essa manifestação. Por que ele não deveria? O ato bolsonarista no 7 de setembro teve 45 mil pessoas, um quarto do público da manifestação anterior, que teve quase 200 mil pessoas, ou seja, serviu para mostrar que ele enfraqueceu, e enfraqueceu na hora em que ele precisava estar mais forte. Se ele não tivesse feito aquele ato em fevereiro, talvez hoje ele tivesse conseguido fazer um ato maior. Muita gente que esteve na rua em fevereiro deve ter mudado de ideia, vendo as provas contra ele que a Polícia Federal está apresentando. E agora vem a pior bomba por aí. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso no TCU contra a brecha que pode ajudar Bolsonaro no caso das joias, que foi o TCU decidir que o Lula podia ficar com o relógio que ele ganhou de presente, e o Bolsonaro acha que isso pode ajudá-lo. E há gente que acha que isso relativiza o fato de ele ter ficado com as joias, a tese do Tribunal de Contas, consolidada pelos bolsonaristas, pela maioria bolsonarista do TCU, que diz que um presidente pode ficar com presentes, e não é assim. O Lula pôde ficar porque foi há 20 anos atrás, quando não havia uma lei que obrigava o presidente a devolver os presentes. E tudo isso faz parte do quebra-cabeça que vai chegar ao conhecimento do público nas próximas semanas, ou melhor, nos próximos dias, segundo o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. A Procuradoria-Geral da República também já pediu novos laudos para a Polícia Federal para embasar essa denúncia contra Bolsonaro no caso das joias, porque vem tudo junto. Vem cartão de vacina, vem joias, vem golpe de Estado, vem a BIM paralela, vem tudo junto. Vem a Polícia Rodoviária Federal ter tentado impedir os eleitores de Lula de votar, vem tudo junto nos próximos dias. E o Paulo Gonet só espera que o STF termine o julgamento sobre foro para decidir sobre a denúncia contra Bolsonaro. Muita gente diz, mas isso já foi resolvido. Sim, o STF consolidou maioria que diz que o Bolsonaro tem que ser julgado no STF. Só que o julgamento não terminou, não tem acórdão, não tem a decisão final. Por quê? 6 ministros disseram que aprovam que o STF julgue Bolsonaro. Porém, falta mais 5 ministros votarem, e é preciso que eles votem para que a decisão passe a valer. O delegado que investigou o Bolsonaro relatou inclusive uma ameaça, ameaças a ele e a família dele uma semana após indiciar Bolsonaro, porque o bolsonarismo está em pânico, porque vem aí uma denúncia da Polícia Federal que vai arrebentar não só com o Bolsonaro, vai arrebentar com o bolsonarismo, já está arrebentando. Veja, essa força do Pablo Marçal, esse eleitorado bolsonarista ignorando o Bolsonaro quando ele pede para votar no candidato dele em São Paulo, decorre do fato de que o bolsonarismo já sabe que o Bolsonaro já era. E uma vez que ele estiver preso, aí a preocupação vai ser gente como Marçal. Não o Marçal, que ele não tem estatura para isso, mas haverá uma fila de candidatos a novo Bolsonaro vindo aí. A anistia pelo 8 do 1 acirra o embate de aliados de Lula e Bolsonaro pela sucessão de Lira, porque o bolsonarismo aposta em fazer o presidente da Câmara para que ele ponha em votação uma anistia que atinja Bolsonaro e que não vai adiantar nada, mas eles querem ver se instrumentalizam isso junto ao eleitorado. O ex-líder da bancada evangélica, inclusive, está pressionando a bancada evangélica a votar a favor da anistia do Bolsonaro. Mas tem muita gente que está com medo de fazer isso para não comprar encrenca com o STF, porque metade da Câmara dos Deputados
têm ações no STF que podem complicar suas vidas, né? E o Bolsonaro entra em campo furiosamente para aprovar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a sua anistia, dizendo que é para os envolvidos no 8 de janeiro, e o principal envolvido é ele mesmo, e na verdade ele se empenha pessoalmente não para salvar ninguém, mas porque ele quer usar esse projeto para se salvar. Conseguiu que o PP trocasse deputados na CCJ para votar a anistia de 8/1, e assim mesmo não há muita esperança, porque a Polícia Federal vai agir antes. A nova versão do projeto de anistia, que pode beneficiar Bolsonaro, teve algumas mudanças. O projeto de lei propôs a anulação de processos contra todos os envolvidos em atos golpistas, inclusive aqueles ocorridos antes e depois de 8 de janeiro. Juristas criticam a amplitude do texto. O relator nega a intenção de ajudar o presidente, mas a proposta prevê, por exemplo, que casos relacionados aos atos golpistas deixem o gabinete de Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, eles tentam fazer coisas que não vão funcionar. O STF simplesmente vai dizer não, vocês não têm competência para dizer quem aqui no tribunal, no Poder Judiciário, vai julgar quem. Pronto, é simples assim. Só o Poder Judiciário pode tomar essa decisão, né? Mauro Cid, jornalistas e juízes são testemunhas da oposição no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que é composto de vento. Eles estão jogando para a galera, não estão jogando para a lei com esse processo. E aí você tem o nome dos deputados que votaram. Você vê aqui, ó, PL. É praticamente só o partido de Bolsonaro que votou a favor do impeachment, a favor da anistia para o Bolsonaro, perdão. Não, a favor do impeachment, né? Anistia do 8 de janeiro. Relatório de projeto diz que golpistas não souberam se expressar. Por que não souberam se expressar? Eles queriam democracia, mas acabaram fazendo o inverso e quebraram tudo. Não souberam se expressar. É aquele cara, ele deu um tiro na cabeça do outro. Não, ele não soube se expressar. Ele queria falar que não gosta do cara, em vez de falar, deu um tiro, né? A oposição mudou o texto do impeachment de Moraes e quer acesso de mensagem ao celular dele. Eles querem confiscar o celular do Alexandre de Moraes, simplesmente isso. A Comissão de Constituição e Justiça, diante do impasse, porque há uma crítica jurídica muito forte e tem muito deputado aí que está ficando com medo de aprovar essa enormidade, foi adiada a votação, deve ser retomada hoje, mas como eu disse para você, isso é vento, não vai ajudar o Bolsonaro em nada. E ele tenta usar essa disputa na Câmara, pela presidência da Câmara, para barganhar a anistia. É simples assim, só existe um pensamento no bolsonarismo: salvar o Bolsonaro. Por quê? Sem o Bolsonaro não existe bolsonarismo. E ele já se enfraqueceu muito, por isso o Pablo Marçal está dando um banho nele aqui em São Paulo. Lá no Rio, o prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, e aliado de Lula, está dando um baile nele, né? As duas maiores cidades do país. A eleição na Câmara é pano de fundo para debate sobre a anistia dos envolvidos no 8/1. Aqui você vê Caroline Detoni, a bolsonarista de Santa Catarina, que preside a CCJ, que vai decidir sobre a constitucionalidade da anistia a Bolsonaro. E, na verdade, ela não vai decidir nada. Isso tudo, eu repito 1000 vezes, tudo isso só vale se o STF deixar. Agora nós vamos ver a razão pela qual Bolsonaro está perdendo a esperança. Nós acreditamos que após as eleições de novembro dos Estados Unidos, o maior líder de direita e conservador, Donald Trump, volte ao poder. Hoje, dependendo
precisamos de ajuda externa. Como você vê, com risada e ironia, a Kamala Harris colocou Donald Trump na defensiva e acabou com as esperanças de Bolsonaro. A candidata democrata tentou pintar um republicano extremista e conseguiu. Segundo todos os analistas, aí, a Kamala Harris venceu o debate e colocou o Donald Trump numa situação muito difícil. A mídia dos Estados Unidos diz que ela venceu o debate, apesar de ver Trump competitivo. Ele sempre vai ser competitivo, porque realmente é um político muito forte, tem um partido muito forte por trás dele. Porém, a Kamala surpreendeu, enquadrou o Donald Trump e o acusou pelos atos golpistas de 6 de janeiro, que foram imitados no dia 8 de janeiro do ano seguinte aqui no Brasil. Então, a última esperança do Bolsonaro está batendo asas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.